O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou com restrições a venda da Oi Móvel para Claro, TIM e Vivo. Foi uma votação apertada. As 3 operadoras vão assumir mais de 95% do mercado. Veja na reportagem da Adriana Deluca. Foram 3 votos contra e 3 autorizando a venda. Entre os favoráveis, o voto de Minerva do presidente do CAD, Alexandre Cordeiro. A gente sabe que a não aprovação de um ato de concentração, deste ato de concentração, ensejará a convolução da recuperação judicial em falência e que nós temos aí mais de 40 milhões de consumidores que poderão ser afetados, especificamente, que são os usuários da Oi. O CAD liberou a venda da Oi para as 3 maiores operadoras do país, Claro, TIM e Telefônica Vivo, mas impôs restrições. As operadoras são obrigadas a alugar parte das faixas de radiofrequência para outras concorrentes, fazer oferta pública de venda das estações de rádio base, ofertar roaming de voz, dados e mensagens para outras operadoras. A obrigação disso é importante e, mais ainda, é importante o preço. Tá? Por quê? Porque uma operadora que não tem rede, ela vai vender para o consumidor final e vai comprar o serviço de rede de outra operadora. Se o preço do serviço de rede for muito alto, for muito próximo do preço que ela vende para o consumidor final, essa empresa não vai conseguir sobreviver. O relator do caso foi contra a liberação da venda. Para ele, as restrições não são suficientes para evitar a concentração de mercado. As 3 principais empresas, se essa operação for aprovada, deterão entre 95% e 98%, ou seja, não há outra expressão para isso, é um tриопólio. Apesar da aprovação da venda, a comissão decidiu por unanimidade abrir inquérito administrativo para apurar supostas violações de competição de mercado. Isso porque o Ministério Público Federal sugeriu a reprovação da transação, alegando que as 3 grandes operadoras formaram um consórcio para comprar a Oi, prejudicando a competitividade entre as outras empresas. A Anatel já aprovou a operação da venda da Oi neste ano, porém a Copel Telecom pediu a anulação da decisão, argumentando irregularidades no processo. É uma questão de forma, né? É uma questão de processo, que é importante, que pode inviabilizar uma decisão, mas assim, o mérito a Anatel já discutiu, então acho que isso já foi, né? Já foi. A Oi, que está em recuperação judicial desde 2016, vendeu toda a sua rede móvel para quitar dívidas. Em um leilão no final de 2020, Claro, TIM e Telefônica arremataram os ativos da companhia por 16,5 bilhões de reais. De certa forma, é uma solução melhor do que se uma das 3 tivesse comprado ela, porque se uma das 3 tivesse comprado ela, ficaria com um market share muito maior, né? Então, acabou sendo uma divisão que, apesar de representar uma concentração, isso era quase inevitável. A operadora Oi informou que as restrições adotadas pelo CAD e as obrigações exigidas pela Anatel afastam qualquer preocupação de falta de concorrência. A TIM, uma das compradoras, informou que a aprovação da venda garante um ambiente de competição no setor e os investimentos necessários para o desenvolvimento das telecomunicações no país. A Vivo já havia informado que todos os procedimentos legais cabíveis foram seguidos na oferta realizada pelos ativos da Oi. A operadora Claro não se manifestou. Raquel Landim, é difícil fugir ao valor simbólico desse noticiário sobre a Oi. Afinal de contas, era para ter sido uma daquelas campeãs nacionais da época áurea dos governos do PT. E esse debate está voltando agora, né? Com a força do Lula nas pesquisas e o que foi feito lá atrás pelo PT. Evidentemente, as pessoas vão se lembrar o que aconteceu com os campeões nacionais. Aí, no caso, é um final melancólico. Mas eu não quero puxar para o lado político, não, Raquel. Queria a sua análise sobre o lado do ponto de vista do consumidor. Olha, William, do ponto de vista do consumidor, esse consumidor ele ia acabar na mão das outras 3 operadoras. Se a empresa quebrasse, se o CAD não aprovasse
essa operação, isso naturalmente ia acontecer, talvez fosse até mais complicado para o consumidor conseguir planos mais competitivos. Agora, eu vou ter que puxar um pouquinho para a política, você me desculpe. Do ponto de vista dos credores, e aí especialmente do governo, a Oi quebrar seria uma tragédia. Nós estamos falando aí de uma dívida que chega a 30 bilhões de reais, com o BNDES são quase 5 bilhões, com a Anatel chega a mais de 7 bilhões aí em tarifas, várias outorgas não pagas. Esse foi o custo desse campeão nacional que acabou se dissolvendo, para qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva até teve que fazer um decreto para permitir que esse campeão surgisse. Deixar ele quebrar completamente agora não ia ser ruim para o consumidor, não. Ia ser ruim para o contribuinte. Obrigado, Raquel.